2. Abuso e violência sistêmica levou a polícia da França a investigar a morte de um streamer. Durante uma maratona de stream de 300 horas que envolvia agressões físicas e humilhações por seus colegas, Rafael Gravin morreu enquanto espectadores doavam dinheiro para o canal. Outro adendo é que a plataforma, a Kik, é dos mesmos donos de um cassino online. Nossa Senhora. Vamos saber sobre esse caso. É forte, mas coragem, gente. Com a Bruna Bufara, agora no plantão. Bora! Bruna, esse caso é estarrecedor. Eu não sei se as pessoas estão tão ligadas nisso, mas acho que é importante a gente falar, né, do que aconteceu aí com o Rafael, né? Cara, pesado, pesadão. A gente, obviamente, não vai mostrar nenhuma das imagens, até em respeito a ele, tá? As imagens são pesadíssimas, a gente vai dar uma olhada ali no Twitter, mas a gente não vai dar play em nenhum vídeo, então já trago isso pra vocês, porque as imagens são muito fortes. Ele morreu enquanto a live estava acontecendo, e pouco antes da live ser desligada, um desses ditos colegas, entre enormes aspas, joga uma garrafa d'água pra ver se ele tá acordado nele. É horrível, é pesadíssimo, e a gente questiona muito o limite da humanidade, o limite da internet, o limite de tanta coisa, né? Então, vamos ponto a ponto pra... Vale tudo por views, é exatamente isso, é violência gerando dinheiro, é violência como espetáculo, né? Vamos lá primeiro pra Carta Capital, pra gente entender o que tá acontecendo. Olha lá. Polícia da França investiga a morte transmitida ao vivo na internet. A apuração sobre a morte de Rafael Gravin, conhecido como Jean Pormanov, interrogou testemunhas e confiscou provas, incluindo vídeos. A polícia da França enfrentou dificuldades nesta quarta para explicar a morte de um homem de 46 anos durante uma transmissão em streaming na qual ele aparece sendo maltratado por 2 colegas de cena. A polícia que investiga a morte de Rafael Gravin, conhecido como Jean Pormanov ou JP, interrogou testemunhas e confiscou provas, incluindo vídeos, informou o promotor Damien Martinelli em um comunicado. Houve várias entrevistas com pessoas presentes no momento da morte, sem produzir pistas sobre a sua causa, detalhou. Vão fazer uma necrópsia que foi ordenada para amanhã, quinta-feira. Gravin ganhou seguidores com programas ao vivo na internet, nos quais ele sofria abusos e humilhações desses tão ditos colegas. E esses vídeos, gente, datam de 2023. Começou há anos. Os promotores da cidade de Nice assinalaram que ele morreu na segunda-feira na localidade vizinha de Contes. A investigação sobre a morte de Gravin ocorre após uma averiguação em dezembro de denúncias de maus tratos e humilhações contra pessoas vulneráveis em vídeos com pagamentos online dos espectadores, dos quais os mesmos protagonistas participavam. Então, esses 2 colegas faziam vários vídeos de abuso e eles recebiam doações nos vídeos, tá? Nesse caso, é o Naruto e Safine, que foram presos e interrogados lá em janeiro. A polícia também interrogou supostas vítimas de maus tratos, o Gravin, na época, e um homem conhecido como Kudu, que era... Os 2 negaram ter sofrido violência. Kudu, inclusive, se diz uma pessoa com deficiência, tá? Os 2 negaram ter sofrido violência em janeiro e explicaram que os atos eram arranjados e destinados a gerar notoriedade e ganhar dinheiro. Tá, os 2 faturavam com os vídeos também, então o Gravin ganhava ali cerca de 6 mil euros por mês e o Kudu ganhava ali 2 mil euros por mês. Eles falaram que nunca ficaram feridos, que eram livres para entrar e sair, para tomar as próprias decisões, mas eles se recusaram a fazer exames médicos e psiquiátricos. Vamos lá, para tudo isso de bizarrices, gente. Acho que primeiro a gente pode ir pro X ali, Ana, depois a gente volta pro G1. Gente, pelo menos isso acontecia desde 2023, tá? Que os vídeos acontecem com ele desde 2023. Ele é visivelmente Ele é muito magro, o Rafael Gravin. Então, você consegue ver que ele possuía alguma fragilidade. Eu vi relatos de que ele poderia ter alguma doença cardíaca. E por isso ele também piora essas questões de abuso e violência. A gente não vai dar play nesses vídeos, tá? Porque todos eles contêm violências, mas é só pra vocês entenderem
as denúncias. Então, os tweets estão em francês, a gente não consegue... Pra quem aí sabe francês, pode ler em francês. Mas aí as denúncias... Obrigada. Ele traduz para o inglês. Isso já... aí as denúncias de que isso acontecia basicamente desde 2023, em que ele sempre é humilhado e agredido nessas lives, gente. A live acontece igualzinho a Twitch, em que as pessoas ficam doando dinheiro pra você. Então, durante essas lives, enquanto eles ficavam ao vivo, as pessoas ficavam doando dinheiro pra apoiar a agressão, né? Pra pedir outras coisas, enfim, desafios. Entre aspas, tá, pessoal? O Pormanov se dizia que esses dois colegas eram os salvadores dele, porque ele saiu da pobreza e ele streamava de casa, o JP. E aí eles convidaram o JP para fazer essas lives com ele. E aí, a partir disso, o JP ficou famoso. Gente, quem quer ganhar notoriedade sendo humilhado, né? Não me parece muito bem uma questão de que o JP poderia estar ali por livre e espontânea vontade. Parece também manipulação. Parece também que isso pode ter sido coagido a estar ali. Porque se ele saísse dali, ele teria que voltar a um cenário de pobreza. Dentro desses vídeos, dessa thread em francês, tem os relatos da mãe do JP pedindo pra ele sair disso, falando que ele estava sendo humilhado. Tem uma ligação dele ao vivo. É horrível. É pesadíssimo. Tem também o próximo tweet, Ana, que eu separei. Vocês me perdoem, isso aqui precisa de muita força, porque essas são as reações ao vivo da live enquanto ele estava desacordado. Enquanto ele estava desacordado, tinham pessoas assistindo a live e comentando, dando risada. Comentando que, hahaha, ele morreu. Gente. O próximo tweet, Ana, é o quanto a Kik, que é a plataforma, repostava esse canal. Então, a Kik, ao meu ver, não pode nem dizer que não sabia das agressões, porque a Kik repostava esse canal o tempo todo. Esse vídeo a gente pode dar play, tá, Ana? Que é basicamente uma scrollagem ali no perfil da Kik, mostrando quanto aparece o canal desse Naruto, desse Safine, falando sobre o JP. Então não tem como eles falarem que eles não sabiam, considerando a quantidade de posts que eles faziam dessa conta. Surreal. Enfim, isso nos abre também para outra discussão, óbvio. A gente tá aqui tratando sobre violência, a gente tá tratando sobre espetáculo da violência, a gente tá tratando sobre... desumanização, né, frente a uma live. Falta de responsabilidade das plataformas da Kik, que deixou isso acontecer desde 2023. Isso não é uma conta nova. Tem vídeo do Naruto e do Safine em ligação com a Kik, falando que eles estão recebendo contrato de 2.000 euros a hora que eles ficam ao vivo. O que é um valor bem alto. Então... e daí eles dizem que pagavam 6.000 por mês. Pro JP, que sofreu. E olha, veja como ele não né, tava sendo bem tratado, tá? Olha a disparidade do cara que apanhava, né, pros caras que estavam batendo, né? Completamente. E aí, por fim, a gente tem que pensar que a Kik é uma empresa e quem é a dona da Kik, né? Quem são os donos da Kik? Gente, essa rede social surgiu aí pra rivalizar com a Twitch, mas ela também tem um objetivo dentro dela, que é a Twitch não permitia, na época, anúncios de cassinos. Então, um cassino online decidiu criar a própria rede social, a Kik, para poder se monetizar e para poder fazer a própria propaganda. Então, o cassino Stake, de 2 australianos, abriu a Kik. Então, eles têm a própria política de privacidade, eles têm os próprios termos, eles deixam fazer anúncio, eles têm esses anúncios, e aí eles oferecem um rio de dinheiro para aliciar os streamers famosos da Twitch para irem para a Stake. E aqui que aí tinha esses dois criadores, o Naruto e o Safine, como grandes criadores de conteúdo da rede deles. Então, assim, esse patrimônio todo da Kik também vem de cassino virtual, de bet,
né? Mas a gente tá falando aí também de um cenário francês, tá? Isso tudo aconteceu na França. É surreal. Saiu também... Tem também aqui no G1 mais um pouquinho de detalhes sobre o abuso sistêmico do Rafael. Eu achei que tava na tela, não tá. Não. Mal. Aí. Eu tava... Aí. Aqui, ó. Então aqui, Rafael, de 46 anos, morreu durante live na plataforma Kik. O vídeo mostra o influenciador inconsciente na cama. E esse vídeo foi amplamente compartilhado, tá? Galera, é surreal. É entristecedor o nível que a gente se encontra hoje em dia do que as pessoas fazem por dinheiro, assistem e doam o seu dinheiro. Aqui vocês estão doando pro Pix Meteoro, que faz o quê? Comunicação, jornalismo. Imagina se vocês estivessem assistindo uma live de pessoas sendo agredidas, pessoas vulneráveis sendo agredidas. Que tipo de humanidade é essa? Enfim, olha só, a ministra delegada mais pra baixo aqui, a gente tem a responsabilidade das plataformas. Aí a gente tem a ministra da França. Tem um relato da ministra da França ali, ó. Em responsabilidade das plataformas, anda um pouquinho mais pra baixo. A ministra delegada, aí mesmo. A ministra delegada para Inteligência Artificial e Tecnologia Digital da França denunciou a morte como horror absoluto e disse que apresentou denúncia ao Faro, o Serviço de Combate à Violência Online. A plataforma Kik não se respondeu por conta das políticas de privacidade da plataforma, então eles falaram que eles não forneceriam informações. No termo de uso da plataforma, a Kik diz que, embora a violência possa ser contextual e ter consequências variáveis, proibimos qualquer conteúdo que retrate ou incite violência hedionda. Né? Uhum. E aí a gente vê que aqui a gente pode ter leniência, não só da plataforma, mas também da justiça. Em dezembro de 2024, o site francês Mediapart publicou um artigo investigativo apontando que influenciadores eram responsáveis por um verdadeiro negócio de abuso online. Na reportagem, Safini e Naruto Vi eram apresentados como criminosos digitais, enquanto Jean Pormanov, que agora morreu, e Kudu, pessoa com deficiência, eram as vítimas. Ana, é isso. Eu não sei nem mais por onde falar, eu não sei por onde terminar. Eu queria dizer que isso é um absurdo e que tem aí um grande descaso da justiça francesa, tem um grande descaso da plataforma. E isso aconteceu desde 2023. E tem também um grande descaso da humanidade que assiste esse tipo de conteúdo e bate palma e doa seu dinheiro. Exatamente, Bruna. É por causa desse tipo de coisa que a gente tá falando de regulamentação, entende? E aí quando a gente vê, a gente tava falando agora há pouco com a Dai, a extrema-direita no Brasil dizendo não, mas a gente não pode falar assim de regulamentação porque é censura, a liberdade de expressão e tudo mais. É preciso regulamentação da internet, das redes sociais, da atividade das big techs. É preciso, por quê? Porque para elas só importa o lucro. Elas são uma atividade econômica, para elas só importa o lucro. Tanto faz se está promovendo violência, se está promovendo abuso de criança, o que está promovendo. E esse tipo de coisa, de podridão, gera lucro. Contra o interesse comercial, a gente só pode com regulamentação, com fiscalização, com lei. Né? Então eu concordo com você, Bruna, tem um baita descaso aí, porque eu não conhecia, né, esse caso, né, antes, assim, vi hoje de manhã também essa notícia, né, mas me parece que a justiça na França foi deixando acontecer. E, de novo, a gente viu, não tem como não fazer paralelo com o que está acontecendo no Brasil, com o caso das denúncias, né, da adultização e o vídeo do Felca, enfim. São coisas que também a gente sabia que estavam rolando faz um tempão. E foi deixando, né? E aí, precisa um homem morrer ao vivo? Recebendo dinheiro enquanto ele morre, tá? Recebendo dinheiro. enquanto... Enquanto ele estava lá, caído, morto, tinha gente doando pra live. Caraca, sabe?
E tem que pensar também realmente que isso é um negócio que não interessa a regulamentação da própria Kik. Não interessa porque pra Kik, Exatamente. aquilo ali é só pra vender a bet, é só pra vender o cassino. Então aquilo ali pode rolar o que Exatamente. for ali dentro. Quanto mais dinheiro rolar, melhor Uhum. pra eles, porque no fim das contas aquilo ali não é um negócio pra angariar dinheiro, aquilo ali é pra fazer anúncio pra cassino. Exatamente, exatamente. E aí, daí a gente não deixa regulamentar, porque vai cercear a liberdade de expressão. Isso é liberdade de expressão? A violência que estavam fazendo com esse cara, né? 3 anos de É... agressão. Gente, as agressões são absurdas. Eles asfixiavam ele. Eles golpeavam a Mano, tireoide dele e perguntavam quem dava mais dinheiro pra fazer asfixia por 1, 2 ou 10 minutos. Absurdo. mano, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tortura ao E vivo realmente, e rentabilizada. rentabilizada. E é isso. Ah, deixa que o mercado se regula. Aí, ó, o mercado se regulando, né? Enfim, Bruna, vamos ficar por aqui que realmente tá difícil até de comentar um caso Uhum. desse, mas eu vou manter esse alerta. A gente espera o quê? Espera que uma pessoa morra ao vivo para tomar providências, para dizer que tem algum limite na liberdade de expressão? Caraca, sabe? Ficamos por aqui, a gente volta em instantes para mais assuntos de dar raiva do dia, mas lembrando de novo da importância da regulamentação das redes. Bora.